Prezados, é uma honra e um prazer estarmos aqui conversando novamente com dois convidados de peso, né, que têm muitas informações para acrescentar, muita conversa para exercitar com a gente. Estamos falando de Tiago Varanda e Gustavo Galvão, que já estiveram aqui em outras oportunidades e deram um show em todas as ocasiões em que estiveram aqui. E hoje o tema, né, vamos falar sobre a relação entre o neoliberalismo e a decadência do Brasil no mundo. Como todos podem ver no gráfico que indica a participação do PIB do Brasil no PIB mundial desde 1822. Antes de passar a bola para o Tiago e para o Gustavo, eu vou botar aqui vou compartilhar o gráfico inteiro, né, para a gente ter uma dimensão da tragédia e a gente ter um ponto de partida. E antes de compartilhar a tela, eu peço a quem nos assiste que entre no grupo do Brasil Independente no Telegram. O link está na descrição do vídeo. Está lá o link do Telegram barra Brasil Independente. Entrem lá no grupo, que aí no grupo vocês terão acesso às novidades, às conversas, aos arquivos em áudio, né, que eu vou disponibilizar no grupo. Então, cheguem lá no grupo, lá, se inscrevam no Telegram, no grupo do Brasil Independente, no Telegram, e vamos ser felizes juntos. Então, vou compartilhar a tela aqui para mostrar o tamanho do problema. Enfim, esse é o gráfico da participação do PIB brasileiro no PIB mundial entre 1822 e 2022, ou seja, um intervalo de 200 anos. Então, o que é que nós vemos aqui ao longo do século XIX? Uma subida muito ligeira, praticamente uma estagnação. O Brasil ficou estagnado ao longo do século XIX. Claro, manteve o escravismo, a monarquia não se interessava muito em desenvolvimento do Brasil, apesar de algumas iniciativas esporádicas, né, como a tarifa Alves Branco, algumas políticas de protecionismo e compras governamentais na década de 1850. Teve a política lá do Barão de Mauá, né, a atuação empresarial do Barão de Mauá, que foi muito importante, mas que a própria aristocracia escravista, junto com os ingleses, ajudaram a destruir, né, a obra pioneira do Barão de Mauá. Então, ficamos aqui no século XIX, o Brasil praticamente estagnado internamente e externamente também. A monarquia não trouxe transformações da estrutura material do Brasil, muito pelo contrário, o Brasil continua a ser um deserto escravista com baixíssima tecnologia, baixos incentivos à indústria, à inovação, quase nenhuma infraestrutura, uma centralização política e econômica absurda no Rio de Janeiro. Aí tá. Só que, paralelamente a isso, veio a ascensão do café, né? Primeiro no Vale do Paraíba, depois no estado de São Paulo, né? Aí o café foi cristalizando um grupo de interesse ali que se organizou em torno de uma plataforma republicana anti-império, né, e federalista, porque expressava os interesses dos cafeicultores de São Paulo que queriam se libertar do jugo da coroa no Rio de Janeiro, né? Paralelamente a isso, houve o fortalecimento do exército na Guerra do Paraguai. E o exército passou a esposar ideias republicanas, abolicionistas, e nisso houve uma convergência entre exército e cafeicultores, apesar de terem projetos distintos. O exército tinha um projeto mais
positivista, mais nacionalista, mais de industrialização, e os cafeicultores de São Paulo queriam um federalismo oligárquico para eles mandarem e desmandarem. Então tá. E aí essa coalizão antimonárquica ganha, né? Aí cede aqui. Aí depois teve aquele período de consolidação da República, aí teve aqueles conflitos todos, revolta da Armada, a transição ali do Deodoro para o Floriano, aí tá. Aí depois a gente tem aqui com Campos Salles, né, mais ou menos 1897, 1898, aí tem o início à República do Café com Leite, né, aquela ala mais nacionalista, mais positivista, mais industrializante, representada pelo Exército, derrotada, e é derrotada pela oligarquia paulista, que cristaliza um federalismo extremamente descentralizador, com ampla autonomia para as províncias. Mas eram os interesses oligárquicos, os interesses primários exportadores. Né? Então a gente vê que durante esse período da vigência do café com leite, o Brasil continuou estagnado. E até mais estagnado em termos relativos ao mundo do que antes no século XIX, apesar de nesse período já começar a se estruturar toda uma política voltada para dentro do Brasil. O próprio federalismo, por mais oligárquico e concentrador concentrador de riquezas e oportunidades que fosse, mas ele pelo menos fez a política do Brasil se voltar para as questões econômicas, as questões materiais e indiretamente até mesmo para as questões sociais, na medida em que o trabalho assalariado passa a ser generalizado, isso depois da abolição. Então a questão social começa a aparecer no debate político, embora as instituições da República Velha não servissem para atender a questão social e, no máximo, defendiam uma industrialização extremamente oligarca, extremamente exploradora, mas a questão social e a questão do desenvolvimento do Brasil já se colocam aqui em função das próprias mudanças que o Brasil vinha vivendo desde o final do Império, a transição do escravismo para o trabalho livre, a transição da monarquia para a república, etc. e tal. Aí vem aqui, década de 20, começa alguma industrialização, ainda sem leis trabalhistas, mas o Brasil vai crescendo. Vai crescendo. Aí chega aqui, Revolução, que tem aqui a crise de 29, a Revolução de 30, e vejam que o Brasil começa uma arrancada de fato. Né? Ou seja, o PIB brasileiro vai se destacando em relação ao mundo. E aí, Revolução de 30, o Estado toma as rédeas do processo de desenvolvimento, constrói as indústrias de base, constrói as infraestruturas, cria incentivos e oportunidades para o investimento privado, para a indústria nacional privada, né? Aí o Brasil vai crescendo. Uma política monetária voltada para o investimento e não para a especulação, né? E teve a lei da usura lá do Getúlio, que valeu, se eu não me engano, até o governo Lula, né? Estava na lei, ficou na letra da lei até o governo Lula, mas na prática foi desativada já nos anos 80. Aí tá. Aí vem aqui o Brasil tem uma arrancada aqui, aí Getúlio, JK, 50 anos em 5, plano de metas, o Brasil crescendo para dentro, se industrializando para caramba, foi o país que mais se industrializou no mundo. Aí tá, aí vem aqui, regime militar, que continua essas mesmas políticas, mais ou menos, em essência. Aí, tá, né? Aí tem uma pequena queda aqui, que foi no governo Castelo Branco, aquele choque liberal do Roberto Campos. Aí o Brasil caiu bastante pela primeira vez, né? Mas aí depois veio o milagre econômico ali, Delfim Neto bota o Estado para investir novamente, o Brasil constrói muitas estatais estratégicas, o Estado investe para caramba, né? Aí o Brasil dispara. Isso aqui foi no período Costa e Silva, Médici Gás. Aí o Brasil arranca de vez. Uma escalada pornográfica essa aqui, né? Uma curva ereta, né? Aí vem aqui, aí chega o final da ditadura, redemocratização, tempos modernos, gente fina, elegante e sincera assume o governo, de gorilas militares sai, aquela coisa da modernização, né? Modernização que passa a se tornar eufemismo para
privatização, e privatização, por sua vez, eufemismo para saque, pilhagem. Aí foi só lá, aí daqui em diante foi só ladeira abaixo. Oi. Felipe, cabe destacar alguns pontos, né? Aí esse primeiro pico ali, né? Esse primeiro pico é o fim é um pouco antes, né? Foi em 1980, né? Esse pico aí, Sim. o ano de 1980. E aí você tem a queda, né? A crise da dívida, né? Que tem aquela queda abrupta ali, né? E depois Sim. tem o plano cruzado, né? Que deu um gás grande também aí. Sim. Depois ele Aqui, voltou 86 aqui, ó. É. Esse segundo pico um pouco menor aqui, 86. Exatamente. 86, E depois você teve o Lula, né? É interessante ver aqui que o presidente Lula, ele continuou caindo, né? Exceto no ano de 2010. Não. que o Brasil cresceu 7,5% em Exceto o 2010. ano de 2010, que deu uma tentativa de respirar aí para cima aí. E aí a Dilma entrou e afundou, né? Depois que a Dilma entrou, é queda livre, né? É. E particularmente em 2012, mais ou menos, né? De 2012 em diante, né? Que coincide com 2013, né? Junho de 2013, dali por diante, aí não é nem Acaba uma em descida. 2012, né? Isso aí afundou É, muito ainda. Não viu nada. A Dilma conseguiu afundar mesmo. aqui, se vê mais ou menos em 2011 tem uma estagnação aqui, né? Tem um platôzinho aqui em 2011, que foi quando a Dilma fez aquele choque de austeridade que cortou aquele crescimento que o Brasil vinha tendo. Aí em 2000, de 7,5% em 2010, aí em 2012 ainda cresceu um pouquinho, mas dali em diante foi um derretimento. Isso aqui não é uma queda, isso aqui é um derretimento. Lava Jato, Dilma, Levi, Meirelles, Mas Temer. não chegou ainda nisso, porque o último ano é 2012. Não, é 2022 aqui o último ano. Ah, tá. Ah, tá, entendi. 2017. Isso aqui é de 2012. A gente está Ah, aqui, tá. olha. A gente Aqui. está mais. Se bobear, a gente já está aqui. É que o gráfico ainda foi bonzinho com a gente. Não pegou ano passado ainda, né? Isso aqui 2022 é uma previsão. Aqui, Fundo Monetário Internacional 2009 a 2022, ou seja, é uma previsão. Se bobear, a gente vai estar aqui. Ou Sim. seja, o Brasil está regredindo, em termos de importância mundial, o Brasil está regredindo a posição que ele construiu isso aqui. Né? Mas é uma condição muito pior, porque o Brasil, nesse momento, aqui, vamos botar aqui, se a gente puxar a linha aqui, vai dar mais ou menos entre 68. Né? Só que o Brasil hoje tem menos de estrutura industrial do que tinha em 68. A participação do PIB, da indústria de transformação do Brasil no PIB total do país, está no nível, se eu não me engano, de 1910. Ou É. seja, a gente está aqui mas a nossa estrutura interna está muito menor. Então a tendência é que o Brasil continue derretendo pelos próximos anos, se não houver uma mudança profunda na orientação política e econômica do país. Ou seja, esse gráfico aqui é uma tragédia. Esse período aqui é uma tragédia. Né? Vocês vejam que depois do plano cruzado, que teve um platô aqui, né? E o plano cruzado foi feito por desenvolvimentistas, havia desenvolvimentistas na equipe do plano cruzado, a própria Maria da Conceição Tavares apoiou o plano cruzado. Você vê, foi o segundo melhor momento do Brasil em comparação ao mundo. Dali em diante foi basicamente só derrota com alguns voos de galinha esporádicos. Mas você vê, aqui, nesse momento aqui, foi o plano real. Essa subidinha daqui foi por conta da reestruturação monetária. Mas isso foi uma coisa artificial, porque logo depois veio o choque neoliberal foi aprofundado e aí foi só queda livre. Né? Aí teve uma subidinha aqui com Lula, mas bem michuruca. Aí vocês comparam aqui. A subida que foi com Médici, Costa e Silva, Médici e Geisel. Costa e Silva, Médici e Geisel deram deram esse subidão aqui, essa arrancada. Né? O Lula foi isso aqui. Né? Getúlio, vamos ver aqui. Getúlio,
anos 30, o Brasil estava subindo bem, estava subindo com consistência. Depois, aqui, esse período aqui, entre Getúlio e JK também, foi uma subida bem expressiva aqui no governo JK. O governo JK, o Brasil cresceu quase 10% ao ano, né? Quase igual ao milagre econômico. Cabe notar, Felipe, que o gráfico não está em logaritmo. Isso implica o seguinte, implica que as variações percentuais aqui mais próximo da gente são muito mais... tem um espaço muito maior no gráfico do que do passado. Por exemplo, se você fizer... Se a gente pedir para alguém fazer esse gráfico em escala logarítmica, a gente vai pegar essas voltinhas muito pequenas, essas ondinhas aqui muito pequenas, do início aqui da época da Velha República, essa barriga aí, se você fizer em logaritmo, elas vão estar do mesmo tamanho das oscilações do período atual. Depois até eu sugiro, se você conseguir esses dados, eu faço em escala logarítmica para você fazer uma apresentação e para você ver com mais detalhe cada um desses anos aí. Tá certo, então. Então, se você puder fazer, eu agradeço. Aí a gente pode fazer fazer mais uma conversa aí, só para mostrar novamente esses dados e aprofundar a discussão, né? Por que é importante isso? Porque esse período de crescimento do Getúlio aqui, do JK, ele aparentemente é menos impactante do que da época da ditadura, mas na verdade é por causa da escala logarítmica. Sim, entendi. Está dando menos importância a esse movimento aí. E também, por exemplo, esse movimento dos anos 20 foi importante também. Os anos 20 teve muita crise política, né, mas foi uma época que a gente estava no início do processo de industrialização, né? É até interessante notar que o presidente Arthur Bernardes era um nacionalista. Sim. E ele fez umas políticas nacionalistas, principalmente na área de mineração, siderurgia. Então, inclusive, o Arthur Bernardes, inclusive, ele foi sabotado pela inteligência inglesa. Sim. Ele tentou, na época, o minério de ferro, né? O pré-sal é hoje, o que o pré-sal é hoje, nos anos 20, no início dos anos 20, era o minério de ferro. Quando eles calcularam, né, a quantidade de minério de ferro que tinha no quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, eles viram que era uma quantidade muito grande e era um ferro de altíssima qualidade, né? E aquilo seria uma redenção, igual a gente também teve essa política teve essa esperança, né, com o pré-sal. E ele falou, não, mas aí veio vários mineradores estrangeiros, até o famoso Percival Farquhar, né? Que era um empresário americano, meio canadense, com capital inglês. Esse cara tem até um livro muito interessante sobre ele, né? Ele teve papel fundamental na época da Nova República, da Velha República, que ele, além de ele ter assumido e comprado todos os direitos da mineração de ferro em Minas, ele comprou também os direitos ele construiu a estrada de ferro Madeira Mamoré, né? Que foi um acordo com os ingleses, né? Para a gente conseguir o Acre. Então, para a gente conseguir o Acre, tinha que passar a estrada, tem que pagar para ele construir a estrada Madeira Mamoré lá no Acre para a Bolívia ter acesso ao mar, né? Foi um acordo triplo, né? Eles ganhavam, os ingleses e americanos, né, e canadenses ganhavam dinheiro, o Brasil ganhava o Acre e a Bolívia ganhava o acesso ao mar. Só que no final das contas a ferrovia não foi bem sucedida, né? E esse cara ganhou muito dinheiro ali e ele depois uma das coisas que ele foi fazer, esse cara também tem envolvimento até na Guerra do Contestado, não sei se você sabe. E que ele parece que tinha terras lá e ele tinha culpa na cartória na Guerra do Contestado também. E ele teve ele comprou os direitos exploratórios do minério e ele ia construir a ferrovia. E o Arthur Bernardes falou: não, a gente vai explorar para o bem do país, vamos fazer siderurgia. Aí ele trouxe até a siderúrgica belgo-mineira, né?
que foi a primeira grande siderúrgica brasileira, né, média, né, vamos dizer assim, no padrão atual, e trouxe, mas aí aconteceu o seguinte, saiu uma carta apócrifa, assim, dizendo que, num jornal do Rio de Janeiro, que supostamente era do Arthur Bernardes, ofendendo a memória do presidente. Como é que chama aquele presidente que era marechal? Hermes da Fonseca. Né? O Hermes da Fonseca foi presidente uns 10 anos antes do Arthur Bernardes, né? Sim. Então, e aí saiu uma carta no Rio de Janeiro e dizendo assim, ofendendo. Descobriram uma carta, né, do Arthur Bernardes para alguém e ofendendo a memória do Hermes da Fonseca, ofendendo ele todo. E aí o que aconteceu? Um dos oficiais que estava no comando no Forte de Copacabana era filho do Marechal Hermes da Fonseca. E aí eles se revoltaram e criaram, ali veio o 18 do Forte. E do 18 do Forte, veio a crise, veio o movimento tenentista, que tentou derrubar o governo, Arthur Bernardes, que era um governo nacionalista, e ele teve uma dificuldade enorme, acabou o governo dele. Então, assim, os tenentistas, que supostamente também tinham uma ideologia nacionalista, por causa de uma revolta ideológica que teve, falando crítica ao governo, a toda a estrutura de política da velha república, né, problema do voto, etc. Sei que juntou isso aí com uma carta apócrifa, criou todo o movimento tenentista, acabou gerando a Revolução de 30. E tem muitas pessoas assim que estudam esse assunto que acreditam que aquela carta foi inventada pela espionagem inglesa para prejudicar e acabar com o governo. Provavelmente o próprio pessoal Farquhar, né, tivesse envolvido para prejudicar o governo. E o fato é que, de fato, eles conseguiram. Nesse aspecto, eles conseguiram prejudicar o Arthur Bernardes, praticamente acabou o governo dele. E aí você tem os anos 30, ficou aquela coisa, o movimento tenentista ganhou uma grande simpatia popular, e essa simpatia que viabilizou a eleição do Getúlio Vargas, e na eleição do Getúlio Vargas, não, a candidatura do Getúlio Vargas, baseada nesses princípios que movimentaram o tenentismo, e acabou gerando aí sim um nacionalismo muito mais forte do que o Arthur Bernardes poderia ter feito, dadas as limitações que tinha na época. Também graças também aos anos 30, que eram todo o planeta se fechou em políticas protecionistas e desenvolvimentistas, né? Então você tem aí uma fortuidade da história, né? Mas apesar de todas essas crises, os anos 20, o movimento que o Arthur Bernardes começou de industrialização acabou ajudando um processo que já estava vindo assim, de lenta industrialização já nos anos 20. E uma diferença fundamental dessa industrialização da década de 20 para a industrialização do Getúlio, a partir da década de 30, é que a industrialização da década de 20 não contemplava os direitos trabalhistas e sociais. Era uma industrialização com extrema exploração do trabalho. Você está certo, a Revolução Industrial do Brasil ela começa antes do Getúlio, mas o Getúlio surge a tempo, o governo do Getúlio, né, surge a tempo para direcionar essa industrialização para um fim mais social, para impedir que acontecesse aqui o que aconteceu na Inglaterra dos séculos 18 e 19, que o proletariado, os trabalhadores eram praticamente escravos. Mas, de fato, a década de 20 foi de muita industrialização. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o curtume carioca, que era a maior
se tornou rapidamente a maior fábrica de couros da América Latina e uma das maiores do mundo. Né? O Curtume Carioca foi criado em 1920. E aí ele foi vendido para um grupo suíço em 1925. Só que o grupo suíço estruturou ele aqui dentro. Não foi uma lógica centro-periferia. Então era uma indústria nacional, de fato, e que inclusive se expandiu para outros estados. O Curtume Carioca, já nos anos 50, 60, ele incentivava a industrialização de uma cidade em Pernambuco chamada Salgueiro, no sertão pernambucano. E o Curtume Carioca era um complexo industrial no subúrbio do Rio, investia. E, além de curtume, tinha indústria química, tinha pesquisas científicas na área de química, tudo mais, produzia alguns equipamentos também. Era um dos maiores complexos, foi um dos maiores complexos industriais do Brasil e da América Latina. E no subúrbio do Rio de Janeiro foi criado na década de 1920. Né? Adivinha qual governo que foi encerrado, que encerrou as atividades? O governo Collor. Com o governo Collor encerrou, e eu lembro porque eu morei perto dali muito tempo, né? Mas quando era criança, né? E passava muito por ali, né? Para ir para a escola. Né? E aquilo ali era completamente abandonado, pichado, invadido. E tinha igreja evangélica lá dentro, tinha mendigo morando lá dentro, tinha uma academia também, mas tudo assim muito informal, né? Aquilo ali virou uma área completamente abandonada e foi um dos maiores complexos industriais da América Latina. Ou seja, virou escombros, né? Em 2010, 2012, por ali, uma incorporadora comprou aquele terreno e fez um conjunto residencial, mais ou menos para uma classe média baixa, classe média média. Então deu uma assim, no visual deu uma melhorada. Mas, enfim, o que antes era uma indústria que chegou a empregar 6 mil trabalhadores, o Curtume Carioca, né? E os trabalhadores viviam muito bem, tinha vila operária, o Curtume Carioca pagava a conta de água e de luz deles, eles tinham um mercado a preços subsidiados, né? Tinha colônia de férias, uma coisa muito bacana. E foi criado na década de 1920. Mas essa industrialização da década de 1920 não veio com os direitos trabalhistas e sociais, não tinha um sentido de justiça social. Era uma industrialização para criar acumulação para uma classe capitalista, não para criar uma melhoria do padrão material de vida para todos. Aí só com a Revolução de 30 mesmo. Né? Inclusive, numa outra conversa aqui com o professor Walter Duarte, ele falou uma coisa muito interessante. Né? Ele falou que em 1932, o que houve não foi uma briga do industrialismo contra o agrarismo, mas foi um conflito entre duas concepções de industrialismo. O industrialismo mais social, mais trabalhista, que era o do Getúlio, e um industrialismo mais explorador, né, um industrialismo sem preocupação social, que era o daquelas oligarquias paulistas oriundas do café, mas que já aplicavam seus excedentes da cafeicultura na indústria. Então, só que depois esse grupo de 32 foi se aliando com os grupos agraristas, primários exportadores, para desindustrializar o país, mas isso foi no momento posterior, que essa coalizão reacionária anti-Vargas se remodelou. Aí ela abandona o industrialismo e passa a se tornar anti-industrialista, mas aí já vem no contexto da redemocratização, porque até mesmo no contexto do golpe militar de 64, ainda havia ali um projeto de industrialização de grande parte dos setores golpistas. Tanto é que o ápice do industrialismo do Brasil aconteceu na ditadura militar, inclusive como a gente observou no gráfico aí, né? A maior subida em pontos percentuais da participação do PIB brasileiro no PIB mundial foi no regime militar, mas a partir da base que foi erguida em grande parte pela Era Vargas. O que certamente auxiliou bastante. Então, por isso que se considera mais ou menos de 30, apesar de 30 a 80, vários grupos políticos, várias coalizões terem ocupado o governo do Brasil, mas houve um sentido mais ou menos linear, como a gente vê
No gráfico, o período que o Brasil cresce, o período que o Brasil se estrutura é nesse período de 30 a 80. Depois daquilo ali, tirando ali o plano cruzado, ali foi ladeira abaixo. Então, se o Tiago quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Boa noite, gente. A apresentação ficou no... A gente está no antes, né? Nem chegamos na ladeira. A gente está subindo ainda a montanha-russa aí da história. Mas queria dar boa noite para todo mundo. Muito interessante o debate e o gráfico. E aí eu queria só deixar a provocação aqui, né? Eu estava aqui, fiz um cálculo rápido. Para o Brasil ter... O Brasil tem em torno de quase 3%, 2,8% da população mundial, por aí. Então, você vê que a gente gira ali no patamar de... Depois do período de crescimento, a gente encosta ali nesse patamar de 2,8, chega a passar, mas... Então, para o Brasil ser um país de renda média alta, a gente tem que ficar acima, com certeza acima desses 3% aí da renda mundial. E provavelmente, para ser renda média, tem que ficar ali com 4,5%, 5% da renda mundial. E é justamente essa apropriação aí, essa disputa por essa fatia aí da renda, né? Que tem que também pautar a nossa análise de economia política e a nossa visão de inserção do país no sistema internacional e para a geração de bem-estar e qualidade de vida para a população brasileira, né? Para a população brasileira ter um Estado com capacidade de fornecer serviço, ter uma economia, um sistema industrial capaz de gerar renda e um apoio, esse apoio do setor agro, mas que não resolve. E essa história aí que a gente vai ouvir ali nessa virada dos anos 80, 90, de turismo, também estava conversando sobre isso outro dia, né? Que o turismo não vai resolver, o turismo não vai... O professor Carlos Lessa falava muito isso, né? Essa ascensão aí toda não é com esses penduricalhos aí de turismo, de serviços colaterais, é industrialização na veia, né? Ganho de capacidade tecnológica e aquelas fronteiras, os momentos de crescimento da ladeira ali do que o Brasil cresceu foram momentos de internalização de ciclos tecnológicos, né? Então, no primeiro momento ali, as indústrias de base, o primeiro ciclo de uma industrialização mais pesada do país, e depois ali nos militares, já passando para aeroespacial, computação, telecomunicações. Então, outro momento de crescimento que a gente usou uma fronteira, uma onda tecnológica, internalizou o processo e isso gerou o crescimento. Então, além da gente estar abaixo do que estava, a gente, que é uma má e uma boa notícia, né? A internalização dessas ondas tecnológicas gera um crescimento. Ainda há tempo para
entrar nessas novas em nichos. A gente ainda tem alguns pontos que estão sendo ainda bombardeados de indústria de ponta, como Embraer, como geração de energia, óleo e gás, mas o setor de tecnologia do óleo e gás, né? São setores que a gente ainda tem alguma capacidade operacional, ainda tem pessoal com conhecimento, capacidade de internalizar isso e gerar transbordamentos para outros setores, né? Mas o lado bom é que, se a gente empreender isso, a tendência é de um novo grande ciclo de crescimento. Internalizar, porque agora a gente teria que internalizar e reconstruir, né? E reindustrializar. Tem que refazer esses dois ciclos. Daqui a pouco o Brasil não faz nem mais chapa de aço, que o Gustavo estava falando ali das primeiras no metade do século passado. Então, o caminho do crescimento também passa por refazer esses ciclos, reestruturar a indústria de base. Essas ondas tecnológicas do passado, elas continuam tendo que estar internalizadas, elas são mais baratas e é fácil de internalizar e gerar posto de trabalho e renda industrial com isso, e diminuir a exposição do sistema produtivo brasileiro no mercado internacional. Então, eu queria ressaltar esses aspectos aí de crescimento da onda que a gente está perdendo, mas que continua sendo ainda uma oportunidade. Exatamente isso, né? Ninguém aqui é maluco de achar que o Brasil vai se fazer sem agronegócio, sem mineração, sem turismo. Pelo contrário, o Brasil pode e deve ser destaque em absolutamente tudo isso, né? Em agronegócio, porque nós somos o país com mais terra fértil no mundo, né? E precisamos alimentar a população. Então, precisamos do agronegócio. Sem contar que o agronegócio também é um mercado para a indústria brasileira, né? O agronegócio consome fertilizantes é Petrobras, né? Tanto é que as FAFEs, as fábricas de fertilizantes, foram criadas pelo regime militar para... As FAFEs foram criadas pelo regime militar para poder atender essa demanda de fertilizantes a partir do petróleo, né? Para auxiliar a expansão da agricultura. O agronegócio tem demanda por implementos agrícolas, máquinas agrícolas. Isso é indústria de transformação, isso é indústria de bens de capital, indústria automotiva, né? Enfim, então, o agronegócio tem demanda por biotecnologia. A Embrapa, né? A Embrapa foi criada no governo Médici para atender a essa criação e expansão do agronegócio, né? Sem a Embrapa, né? Ou seja, sem o Estado brasileiro, não haveria o agronegócio. O agronegócio é um projeto do Estado brasileiro. O agronegócio não é um projeto do mercado, do setor financeiro. O agronegócio é um projeto de Estado. Mas só o agronegócio resolve? É claro que não. Basta ver que as regiões do Brasil em que dominam o agronegócio são extremamente despovoadas. Goiás, o estado de Goiás tem menos população que a cidade do Rio de Janeiro. Olha que a cidade do Rio de Janeiro é um ovinho, o estado de Goiás é grande. O Centro-Oeste inteiro tem menos população do que o estado do Rio de Janeiro, que não é nem o maior do país, né? Qual é o estado com maior população? São Paulo. Não por coincidência, também historicamente é o mais industrializado do país. Ou seja, indústria atrai população, indústria fomenta a população, melhora o padrão de vida das pessoas, as pessoas têm mais estímulos para formar famílias, atrai mão de obra, inclusive, de outros países. Enfim, então não existe rivalidade
agricultura e indústria, até porque o próprio estado de São Paulo também se fez numa base agrícola, primeiro com café, depois com laranja, cana de açúcar, mas tudo isso sempre associado à indústria. Precisamos associar agricultura à indústria, turismo, né? Turismo, o Brasil tem belezas naturais, patrimônio histórico, o Brasil pode e deve atrair, inclusive, mais turistas, né? Eu não sei se é verdade, mas eu já vi uma informação que o museu do Louvre atrai por ano mais turistas que o Brasil. Mas o museu do Louvre é um pontinho na Europa. O Brasil é um dos maiores países do mundo e o país mais bonito do mundo também, né? Então o Brasil pode e deve apostar no turismo também, mas não pode fazer isso em detrimento da indústria. Muito pelo contrário, inclusive, havendo mais indústria, havendo mais infraestrutura, haverá, inclusive, mais riqueza e mais oportunidades para expandir o turismo brasileiro, né? Enfim, são todos os setores que atraem renda devem vir em conjunto, mas para isso é preciso um planejamento. E esse planejamento só pode vir de uma instância superior, que é o Estado. Então, é esse sentido de planejamento para o desenvolvimento, integrando os aspectos industrial, social, financeiro, agrícola, comercial, turístico, enfim, abrigando todos os setores do país. Só um planejamento que tem essa visão totalizante do país pode dar conta do recado, né? Antes de passar a palavra para o Gustavo, reforço aqui, né? O link do grupo Brasil Independente no Telegram está disponível na descrição. Entrem lá para acompanhar as novidades, acompanhar as novidades do canal, acompanhar o grupo, né, acompanhar, enfim, ter acesso aos arquivos de áudio que eu disponibilizarei lá, os arquivos de áudio de cada conversa, né? Enfim, se o Gustavo quiser falar alguma coisa. Não, então, a gente tem uma teoria, a gente é do Movimento Paraíso Brasil, né? Eu e o Thiago estamos aqui, a gente já falou aqui, você deu a oportunidade para a gente falar do nosso movimento, né? Você também é membro do movimento, né? A gente tem até uma página na internet, né? Que é paraísobrasil.org. Temos um canal no YouTube que estamos começando a colocar alguns vídeos. E a gente tem uma teoria lá que o Brasil, primeiro, por que é Brasil, Paraíso Brasil? Paraíso Brasil porque a gente acha que aqui é um paraíso e tem que virar um paraíso para todos. E nosso objetivo é que isso vire um paraíso para todos. Mas a gente tem uma teoria, a gente acha que isso não é uma coisa feita, a gente acha que a gente é um paraíso, vai virar um paraíso para todos ainda, mas com luta. Isso não é uma coisa que vem suave. Isso os países precisam, o processo de desenvolvimento econômico e social, ele é um processo de luta contra o quê? De luta contra o imperialismo, de luta contra potências que querem subjugar aquela população, aquele país e colonizá-lo, né? Então, se as pessoas, os economistas conservadores, né, ortodoxos, dizem que não, que a economia é se fazer o dever de casa, né, que é obedecer à ordem do império, né, fazer o dever de casa e ser um bom técnico economista, né, faz tudo bonitinho, técnico, tipo, né, tipo o Guedes, o Levi, né, e tudo vai dar certo, né, e só tem que fazer isso, a economia vai crescer. Só que não é isso, a economia só cresce se a gente assume a responsabilidade de lutar pela riqueza nacional ficar com o povo daqui. Porque tem outras nações, outras organizações, o sistema financeiro internacional que quer roubar a riqueza do povo. Então, esse gráfico demonstra isso claramente. Esse gráfico que você está mostrando, se você analisar os momentos de crescimento que tem naquele gráfico e os momentos de queda, todos os momentos de crescimento foram que havia um conflito entre o Estado brasileiro, apoiado pela sociedade brasileira, e os impérios da época, a Inglaterra e os Estados Unidos. O Brasil, por exemplo, nesse período aí, o início, que tem aquela primeira curva, que a gente não vê a inclinação de maneira assim adequada, porque não tem, como eu disse,
o gráfico não é logarítmico, mas você vê que tem um crescimento contínuo durante todo o período do Império. Por quê? Porque o Brasil, naquele período, apesar de ser ainda um país que tinha muitos problemas, o maior de todos era ser um escravagista, né? Mas o imperador, né, no caso, aí, o Dom Pedro I, o Dom Pedro II, até o período de regência, como era um país centralizado, né, a centralização é feita no Rio de Janeiro, mas as províncias eram os governadores das províncias. Era presidente de província, né, não sei, eram definidos pelo imperador e eram com foco, né, mais no interesse nacional, porque havia uma preservação do interesse graças à figura do poder moderador, que tinha ainda algum controle. Tanto é que o Brasil, naquela época, teve uma desavença grave, feia com a Inglaterra, ficou muitos anos com relações diplomáticas praticamente rompidas, né? E isso acabou meio que na véspera da Guerra do Paraguai, né, Felipe? Que a gente voltou, mas a gente teve uma política aí, teve o Barão de Mauá, teve uma política de construção de ferrovias, de construção de estradas, que o recurso do governo, do Estado naquela era é muito pequeno, porque um país ainda em organização, quase completamente analfabeto, com um problema gravíssimo da escravidão, com um problema de ainda não tinha estabelecido na cabeça dos brasileiros ainda uma sensação de nação, era muito, as distâncias eram incríveis, né? Eram meses você ir do norte para o sul do Brasil, né? E se você atravessar por terra, então era praticamente ano, né? Para você, às vezes, atravessar por terra grandes extensões, não existiam estradas, então era um país, não era uma coisa ainda muito incipiente, mas você vê que o Império havia uma tentativa de melhoria, né? E a gente teve uma evolução. Então, isso foi importante, eu acho que colocar isso. E todo esse processo, eu vou terminar. São duas coisas que acontecem que explicam, acho que, esse crescimento brasileiro. Uma coisa é políticas mais nacionalistas, um pouco mais autóctones, né, menos submissas, né, ao poder do financeiro internacional. Então, nesses governos, a gente tem um crescimento maior, e os governos mais submissos têm um crescimento menor. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um processo aí que, quando a industrialização falha, a gente tem a alternativa da abertura de fronteiras, né? O Brasil, como era um estado muito pequeno, com um estado muito pequeno em todos os sentidos, um número de funcionários muito pequeno, uma população muito pequena, recursos muito pequenos, a gente tinha um território a gente herdou, né, de Portugal e da sabedoria, né, dos nossos fundadores, né, do Zé Bonifácio, principalmente, a sabedoria de ter pegado e conseguido manter um grande território que muitos países lutaram para ter colônias muito menores do que a nossa. E o que a gente fez nesse processo aí? A gente combinou aí, dependendo dos governos, algum processo de industrialização, dependendo da época, com um processo de abertura de fronteiras, que abria, essa abertura de fronteiras abriu uma oportunidade enorme de expansão do país, de expansão, toda expansão implica em construção de estradas, implica em abertura de fazendas, compra de equipamentos, abertura e colocação de mercado de grandes processos produtivos, né? Você teve o café, depois teve outros ciclos, né? Teve vários ciclos do café, teve vários ciclos, teve o ciclo do café no Vale do Paraíba, o ciclo do café no interior de São Paulo, depois teve o ciclo do café no Paraná, depois em Minas Gerais, então, e depois você teve outros ciclos agrícolas ocupando esse território incrível, né? É como se fosse a gente tivesse a nossa colônia, né? A colonização que foi dando os recursos, que esses recursos foram úteis nos momentos de crise,
e também nos momentos de industrialização, porque o dinheiro, as divisas, o dinheiro, os dólares ou as libras esterlinas, dependendo da época, necessários para comprar um maquinário para as primeiras indústrias, o maquinário para as primeiras empresas de serviços, maquinários para a primeira infraestrutura urbana, todo aquilo que a gente não tinha condições de produzir naquela época e que era necessário para o nosso processo de desenvolvimento, foi pago com o dinheiro, com as divisas, com as exportações dos setores agrícolas. Você teve o ciclo nesse período aí, teve o ciclo da borracha, que a gente estava, o ciclo da borracha iniciou na época que nós estávamos naquela máxima crise ali do fim do encilhamento, que você tem aqui no início daquela curva ali, você tem o primeiro dente para baixo, ali a crise do encilhamento, foi um grande erro aí do início da República, e logo depois a gente teve um ciclo a gente aproveitou um ciclo da borracha e um ciclo também pequeno do cacau, que a gente começou a produção de cacau para exportação em maior escala naquela época. Então, você tem o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, a maioria dos meus amigos são industrialistas, economistas que defendem a industrialização, e eles meio que hoje têm uma certa repulsa pela agricultura. Isso é um equívoco. A economia brasileira sempre, a agricultura teve um papel importante para a viabilização da nossa industrialização. Países que não tiveram a oportunidade de ter uma agricultura forte como a nossa, não conseguiram fazer nunca a industrialização, porque como você ia comprar o maquinário para fazer a industrialização se você não tinha divisas? Então, é muito importante a agricultura no processo de industrialização. E as grandes nações que se industrializaram baseado numa economia agrícola pujante. Os Estados Unidos, muito antes de se industrializar, tornaram-se a grande potência agrícola exportadora no mundo no século XIX. E então a gente não deve amaldiçoar a agricultura, como eu vejo muita gente do nosso campo, na esquerda, fazer. Isso aí é um equívoco. A agricultura ela tem vários papéis importantes. Um é esse que eu falei, que é trazer divisas para comprar o equipamento moderno, a tecnologia que vai viabilizar a nossa infraestrutura, a nossa indústria, o nosso serviço público, o nosso consumo, etc. E também ela estrutura os territórios. Os territórios não são construídos a partir da indústria. A indústria é centralizada nos grandes centros. Os territórios são construídos a partir da agricultura, a rede de cidades. O importante é que o país tenha uma rede de cidades. O Brasil, nesse início desse processo de industrialização, eles falam, um homem caranguejo, A gente vivia nas praias, perto do litoral, porque a gente não tinha razões para abrir infraestrutura para o interior. É muito caro abrir infraestrutura para o interior, então a gente ficava na praia, ficava no litoral, e era o que a gente podia fazer, a gente não tinha condições de adentrar. Quando você descobre a agricultura, em alguns espaços agricultura e pecuária, você vai criando as cidades, vai criando primeiro as fazendas, depois vai criando as cidades, vai criando as estradas, e vai ocupando o território com toda a infraestrutura necessária, que logo depois da estrada, logo depois dessa época já tinha energia elétrica, depois veio o telégrafo, o telefone, tudo isso, esses espaços, essas cidades, essa rede de cidades hoje, que é bastante significativa que o Brasil tem, foi construída a partir da agricultura. Então, isso foi muito importante, esse processo, uma parte significativa desse crescimento econômico aí, ainda que não diretamente, também indiretamente, porque toda a rede, porque você tem hoje em dia, o PIB, 75% é serviço, mas não haveria serviços nesse interior do Brasil, no interior de São Paulo, no interior do Mato Grosso, no interior de Goiás, no interior de Minas Gerais, no interior do Rio Grande do Sul, toda essa rede de serviços, que é 70% do PIB da região, só foram construídas a partir de uma base de infraestrutura que a agricultura construiu. E a agricultura construiu de uma forma que a gente, na esquerda, sempre amaldiçoou, que é a monocultura, A monocultura, que a gente, na esquerda, sempre amaldiçoou, é o processo de expansão. O processo de expansão territorial é a partir da monocultura, não é a partir de um cara fazer uma horta com policultura, não.
a expansão é feita com um produto gerador de excedente de exportação, porque a população brasileira era muito pequena. Como é que você ia expandir? Não tinha necessidade de sair do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, nem do litoral de Pernambuco, se fosse para alimentar a população daquela região. Ali eles plantavam mandioca, milho, feijão e arroz, e ali era suficiente. Como é que a gente ia fazer essa expansão se não fosse com a monocultura? Que era os plantations, que era grandes empreendimentos de capital que iam ocupando e viabilizando estradas, viabilizando o mercado externo, que ia viabilizando todo esse dinheiro que ia construindo. Então, esse processo de crescimento brasileiro aí, pungente, aí, desde 1822 até o ano de 1980 ali, ele foi primariamente baseado na agricultura, na monocultura, as grandes ciclos agrícolas dependentes do mercado externo. Tudo isso que a gente amaldiçoou na nossa história, nosso aprendizado dos anos 80 para cá, que na verdade, é uma coisa, a base do nosso construção nacional. É muito importante a gente entender que o café foi muito importante, e hoje a soja é muito importante, que a soja está fazendo no Mato Grosso hoje, apesar do problema ambiental que é desnecessário, que eu sou um cara ambientalista, o que a soja está fazendo hoje no interior do Centro-Oeste é o que o café fez no interior de São Paulo, no interior do Rio de Janeiro, no interior de Minas Gerais, no interior do Paraná. Então, a gente não deve negar a importância disso. Em breve, assim, em pouco tempo, a industrialização vai chegar quando a gente tiver novamente um governo nacionalista. A industrialização vai crescer também no Centro-Oeste e também no Nordeste. Então, a gente tem que pensar em políticas de ocupação das fronteiras. Eu acho que o sertão nordestino, por exemplo, é uma região ainda que falha em infraestrutura. A gente deve expandir uma fronteira agora para o sertão nordestino, uma fronteira para outras áreas, para a gente ocupar o território com infraestrutura, com qualidade de vida, para essa população viver e ter base para, aí sim, fazer educação, fazer a questão de tecnologia e escalar o padrão de vida, a capacidade produtiva e, portanto, o padrão de vida de toda essa população que hoje está crescendo para o interior. Então, eu acho que eu coloco isso como importante nesse ciclo aí. Você tem dois movimentos. Esse movimento dos países, dos estados, dos governos nacionalistas, que você tem um pouco, né, não é muito nacionalista, mas é relativamente, que é o Império. Depois você tem o início da Velha República. Você tem um governo entreguista, porque a Velha República foi fundada baseada em um golpe com apoio estrangeiro dos Estados Unidos, principalmente o Rui Barbosa. Ele era o cara dos Estados Unidos aqui, acabou sendo. Ele era o Paulo Guedes da época, que foi indicado aí para isso, fez o encilhamento, o Brasil teve uma crise muito grande. Aí depois você teve o presidente, depois do Floriano, foi. Como é que chama mesmo, Felipe? Prudente de Moraes. Não, Prudente de Moraes? Foi Prudente de Moraes. O Prudente de Moraes foi qual depois do Prudente? Campos Salles. Então, Campos Salles foi o FHC daquela época. E aí você teve um encilhamento, depois, pouco tempo depois, ele fez uma política de austeridade fiscal, que você teve 10 anos de crise econômica decorrente da política de austeridade fiscal do Campos Salles. Depois o Brasil começou a se organizar, né, o movimento positivista, etc. Nos anos 20, graças ao Arthur Bernardes e a outros fatores aí da própria evolução do capital cafeeiro, você tem um início de industrialização, também por causa também da Primeira Guerra Mundial. Você teve o início de industrialização aí, depois você teve os governos nacionalistas, que foram até os anos 80, que fez esse grande ciclo, e depois a gente passa a ter governos que a gente sabe como é que é. Moreira não foi nacionalista, teve só o presidente Lula, que foi um ponto fora da curva aí, né, que ele deu um crescimento. Então, mas nesse processo todo,
o que sustentou, o que dá base para o próximo ciclo, e a gente vai viver um próximo ciclo, é a expansão da fronteira. Então, nós estamos passando hoje uma evolução da fronteira agrícola, e essa vai ser uma base para o nosso próximo crescimento, principalmente, por exemplo, um caso fundamental ver que hoje 70%, mais da metade das nossas divisas, né, vem das commodities. Isso não é para a gente amaldiçoar, não, isso na verdade, é o que vai sustentar o Brasil, que vai sustentar a base do nosso crescimento na próxima década. A nossa industrialização vai vir com o dinheiro que está viabilizado pela agricultura e pelas exportações de commodities. Eu acho que a gente deve ver positivamente isso, entendeu? É isso que eu queria falar. Eu tento explicar esse movimento aí, por esse ciclo aí de industrialização e expansão de fronteira. Perfeito, Gustavo. Excelente exposição histórica e visão prospectiva também, né? Lembremos um historiador francês, Paul Beyrout, né, no livro sobre revolução industrial e subdesenvolvimento, ele comenta que as revoluções industriais, todas elas começaram pela agricultura, não pelo meio urbano. Todas as revoluções industriais começaram pelo crescimento da demanda agrícola e não pela demanda das cidades. Então, se a gente pensa nas revoluções industriais europeias, que se basearam principalmente na siderurgia, nas estradas de ferro, porque os países europeus construíram as ferrovias para ligar os centros produtores agrícolas aos centros consumidores urbanos, né? Ou seja, mas houve o quê? Houve um aumento da produção agrícola. Então, as ferrovias serviam para escoar a produção agrícola, né? A necessidade de máquinas, de implementos agrícolas também foi um fator fundamental para a industrialização da Europa, assim como foi um fator fundamental para a industrialização do Brasil também. A crise que nós estamos vivendo hoje, que muitos chamam de desindustrialização virou até um bordão, um jargão. A desindustrialização, na verdade, é o desmonte dessa indústria centrada em São Paulo. Porque se a gente olhar para dentro do país, se a gente olhar para o sertão do Nordeste, se a gente olhar para o Norte, para o Centro-Oeste, o que a gente vê é um processo de crescimento da indústria, uma indústria leve, né? não uma indústria básica, mas principalmente indústria de alimentos, né? E alguma indústria têxtil, alguma metalurgia mais leve, mas é um crescimento industrial. Cidades como Petrolina, em Pernambuco, ou Gurupi, no Tocantins, têm se consolidado como importantes centros industriais regionais. Então, isso sinaliza o quê? Uma internalização dos centros industriais. Mas isso é um processo muito lento e que ainda bastante desapercebido. Primeiro, porque a população do Brasil ainda é concentrada nas capitais, ainda é concentrada no litoral e nas regiões metropolitanas. E nesses locais a indústria tem sido devastada por uma opção política deliberada. Uma opção política de destruição da indústria para aprofundar o subdesenvolvimento do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, tem um outro Brasil que cresce para dentro, muito na esteira do agronegócio, né? Com todas as limitações, evidentemente, que o agronegócio possui, né? Porque o agronegócio tem que ser defendido, é claro, né? Mas também não é só o agronegócio que vai sustentar a retomada do desenvolvimento do Brasil. É preciso que haja um planejamento de Estado para integrar essas cadeias produtivas do agronegócio a uma reestruturação das cadeias produtivas industriais. Porque se isso não acontecer, o próprio agronegócio vai se ferrar. Se o Brasil não se reindustrializar, o agronegócio vai se ferrar, porque de onde que ele vai comprar fertilizante? De onde que ele vai comprar as máquinas? Ele vai ter que pagar tudo em dólar. E com a tendência é que o real se desvalorize cada vez mais, isso vai inviabilizando o próprio agronegócio.
E não nos enganemos, o imperialismo é contra o agronegócio. O imperialismo não quer que o Brasil seja o celeiro do mundo. O imperialismo quer que a gente seja apenas uma reserva de matérias-primas, de minérios. Ele não quer porque a agricultura, bem ou mal, é uma indústria. O Adam Smith, o Marx, né, os economistas clássicos, e o Marx, que não era economista clássico, mas compartilhava desse contexto cultural, desse contexto intelectual, o Adam Smith, o Marx, todos eles consideravam a agricultura como uma indústria, porque ela é, de fato, ela é uma forma de transformação do meio a partir do trabalho. Existe trabalho incorporado ali, existe tecnologia incorporada ali, mas isso precisa estar integrado a um projeto maior de industrialização, de desenvolvimento para viabilizar esse crescimento para dentro. Precisamos expandir infraestruturas para dentro do país, para ampliar os mercados consumidores, as oportunidades de investimento, baratear custos, né? Precisamos industrializar o interior do país. Por que a Petrobras não constrói uma fábrica de fertilizantes no Centro-Oeste? Por que não constrói uma usina nuclear? Por que Furnas não constrói uma usina nuclear no Centro-Oeste? Vamos levar a indústria, vamos levar desenvolvimento, vamos levar infraestrutura para dentro do país para ir adensando as cadeias produtivas, fortalecer a nossa agricultura, fortalecer a nossa soberania alimentar, fortalecer a nossa balança comercial para obtermos divisas para fazermos as importações de que necessitamos, para não precisar de empréstimo externo, né? Aliás, isso é até uma coisa interessante. Esse pessoal que demoniza agronegócio, exportação de matéria-prima, né? Ele quer que o Brasil... Como é que o Brasil vai obter divisas em dólar, né? Porque se o Brasil não exportar commodities para obter divisa, a única forma que ele vai ter de obter dólar vai ser se endividando com o FMI, com bancos estrangeiros, e aí o Brasil renuncia à sua soberania e renuncia a qualquer condição de ter um desenvolvimento de fato. Então, obter dólar a partir da exportação de soja e minério é uma medida muito mais soberana do que ter que depender do FMI. Aliás, precisamos exportar para não depender do FMI. Em grande parte, vamos dar o mérito ao Lula por ter pensado dessa forma e agido dessa forma. Tanto é que, com o governo do Lula, o Brasil compôs uma imensa reserva internacional de dólar e que, se o Brasil ainda não quebrou, é por conta dessa reserva. Por isso que o imperialismo não quer que o Brasil tenha soja, tenha agronegócio, porque a soja, de certa forma, nos liberta da dependência de empréstimos externos. E o que o imperialismo quer é nos submeter a essa debitocracia, como submeteu a Argentina. Para que o Brasil não vire a Argentina, é necessário fortalecer o agronegócio. O agronegócio será fortalecido se tiver indústria nacional que produza, né, os itens, os insumos, as máquinas de que o agronegócio precisa. Então, podemos gerar emprego e renda no campo e na cidade ao mesmo tempo. Aliás, nós precisamos aproximar o campo da cidade, né? Precisamos industrializar o campo também. Aliás, era isso que o Adam Smith defendia. As pessoas leem mal A Riqueza das Nações, né? Mas o Adam Smith defendia aproximar a agricultura da indústria. Assim como o Henry Carey, né, um importante pensador protecionista, desenvolvimentista dos Estados Unidos do século XIX, defendia o mesmo e dava os créditos ao Adam Smith por ter pensado nessa temática de aproximar aproximar a agricultura da indústria para fortalecer ambas, né? Mas vocês já estão falando de agricultura aí, o elogio, eu acho que já dá para parar com o elogio aí da agricultura, porque eu concordo plenamente com essa visão dessa importância, então não vou me alongar mais nisso, mas como ponto de partida de processo de industrialização, ok, como foi colocado aqui, como uma forma de obtenção de divisa, tudo bem. Como tem um outro aspecto da alimentação, enfim, não vamos entrar muito nisso, mas você vê o início ali eu acho que o início muito reto ali da curva,
no período do Império, ele pode também estar relacionado à qualidade da informação, porque está variando muito pouco ali. Acho que o Brasil teve, inclusive, nesse período aí, até a virada do século XIX, né? Só lá na última década tem alguma variação. Não lembro quando... Se antes disso a gente já tinha saído do padrão ouro-dólar, mas, assim, dificilmente você tem uma curva desse... Tem um efeito que o Gustavo falou, da escala, mas tá muito retinho ali. Mas logo depois a gente vê uma oscilação estagnada, né? Que é uma oscilação estagnada de um país primário exportador, que depende de preço de commodity, de variação, e no processo de industrialização, esses grandes... as oscilações, elas são menos por questão de variação do preço de commodity, porque a economia já está trabalhando e, inclusive, exportando a partir de algum momento aí do século XX, exportando produtos não era a ponta tecnológica, mas eram produtos que na economia chama de elasticidade de renda, eles são mais resistentes. Assim. Então, se varia o PIB, uma parte, o crescimento do PIB do mundo, uma parte maior você é dado para produtos que o Brasil já estava exportando nessa época. E quando você é primário exportador, ninguém come 50 sacas de soja ou 5 porcos engordados com essas 50 sacas de soja. Tem um limite. E quando você entra no ciclo de exportação industrial, você se protege desses solavancos dos ciclos de commodity. E curioso que na nossa descida da ladeira, um ponto de crescimento ali foi o Plano Real, que é um fenômeno mais financeiro e cambial, e de fluxo, né, de reabertura do mercado financeiro a fluxo, mas não era um movimento consistente, era uma aposta, dinheiro de privatização, aumento do mercado, aumento da liquidez internacional e preparação do país para receber isso. Esse pequeno ciclo aí do Plano Real é isso, não tem nada de produção, de indústria, de bem-estar. O iogurte do Fernando Henrique não, e o iogurte do Fernando Henrique não sobrepõe perder uma Vale pelo preço de... Então, precisa de muito iogurte para dar uma Vale do Rio Doce. Então, tem esse ciclo. E o outro ciclo aqui do Lula foi de commodity, né? Ou seja, é um sinal, sim, de recuo da capacidade de exportação de bens industriais e, de novo, surfou um boom de commodity, tentou fazer políticas sociais, alguma coisa aí de infraestrutura, aeroporto, mas nada que foi tão longe e que depois, ainda com um processo de sabotagem institucional, industrial, financeira, nacional, internacional, intergaláctica, tudo aí de sabotagem que explica essa nossa queda. E o que você estava falando, Felipe, dessa industrialização do Nordeste, ela é bem-vinda, mas esses ciclos de expansão precisa de um centro nervoso industrial, pode ser mais de um centro, mas precisa de centros centro, e o centro não precisa ser geográfico, né? É um centro tecnológico, então você pode ainda cada vez mais desenvolver indústrias de ponta
com maior descentralização ali de centros de decisão. Numa universidade, uma parte está pensada de design, pode estar no Nordeste, a outra no Rio Grande do Sul, a outra em São Paulo, ou no Rio, ou no Mato Grosso. Vai criando também massa crítica nos locais. Agora, esse ciclo de industrialização que você falou aí do Nordeste, que foi para pegar um aumento da renda dessas políticas sociais, de um maior crescimento relativo do Nordeste, então aproximar certas cadeias de produto, principalmente de alimentos ou produtos de baixa tecnologia, é importante para a geração de renda, para a dinamização ali local, mas esses saltos aí para abocanhar PIB mundial, parcela no PIB mundial, precisa desses grandes ciclos de industrialização, precisa de grandes empresas, precisa de grandes empresas nacionais, mas capacidade operacional. Então, a Ford é ruim sair? A Ford se ligar com a Volkswagen, com a Fiat e fazer lobby no governo para ferrar a Gurgel é péssimo? É péssimo. Não precisava nenhuma coisa acontecer, nem outra, né? Mas já que sem Gurgel, sem ter uma indústria nacional de automóveis, que poderia ter, inclusive automóveis de baixo custo, baixa calibragem, que teve, com simples mudança ali de alíquota, terminaram de destruir a Gurgel, de 800 cilindradas, o carro 1000, né? Enfim. Então, a saída da Ford é ruim. O país deixar um lobby desse destruir uma indústria nacional também é ruim. É pior ainda, talvez. Mas precisa de centros assim de atividades que são puxadoras de renda, de capacidade de venda e também de complexidade, né? Geração de complexidade, a capacidade de você fazer um produto ali novo, parecido. Se você faz avião, é mais fácil você fazer um foguete do que se você tem um país que não tem uma indústria e uma pesquisa de aviação de ponta. Então, as pecinhas de Lego que o pessoal da complexidade fala, quanto mais variedade de pecinha de Lego, quanto mais esses grandes setores aí de tecnologia de ponta, eles geram peças que se encaixam depois. Você pode construir várias fábricas no Nordeste, no interior, no Centro-Oeste, fábricas de pequeno porte, baixa tecnologia. Isso é fácil. Se você consegue fazer um silo, se você consegue ter indústrias de alimentos grandes e entrega de bens de capital, de máquinas, de equipamentos para essas indústrias, você vai conseguir, dentro da economia nacional, financiar e colocar lá pequenas indústrias. Então, a coisa é acumulativa. Esse processo aí tem essa descentralização de São Paulo. São Paulo perdeu. Eu acho que o Rio, por exemplo, perdeu mais do que São Paulo. O Rio depende mais de industrialização, de reindustrialização do que São Paulo, por exemplo. O Nordeste, esses outros, para descentralizar a economia brasileira, só com processos estratégicos aí de reindustrialização, de adensamento, que seria favorável para a gente fazer esses ciclos. Mas tem que ter não diria campeões nacionais, mas tem que ter setores capazes de competir em ponta, de pesquisa, de produto e de transbordamento tecnológico para produtos mais simples. Senão não tem como você manter a competição aí no sistema internacional, que tem o imperialismo e tem a competição em si. Competição interpares também existe, né? Não é só
nosso desafio não é só o imperialismo. O imperialismo pode ser um desafio mais político, mas, de todo modo, vai ter sempre competição interpares no sistema internacional. A França compete com a Alemanha, compete com a gente, é imperialista em alguns aspectos, consegue ser, a gente deixa em outros, outros a gente compete com eles de frente. Então, essa disputa aí por parcela do PIB mundial como o Gustavo falou, é conflituosa, tanto no nível político quanto econômico e social. Tem rupturas, tem fraturas, tem processos, tem setores que ficam para trás, que tem queda de renda e tem realocação, e esses processos às vezes não são simples, processos de urbanização ou não, enfim. Todo o sistema vai mudando, pode ter sobrecarga de vários pontos ao longo de uma trajetória de crescimento. Então, é um processo de conflito em todos os níveis, o desenvolvimento, mas principalmente político e econômico, né?